Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo. Hoje eu quero trazer mais um vídeo da nossa série do zero aos R$ 500 em dividendo. É aquela série que a gente aporta todo mês 10% do salário mínimo e verifica, a rentabilidade, o crescimento do nosso patrimônio. O objetivo é claro, pessoal, é chegar aos R$ 500 por mês em dividendo. Se você não lembra, no vídeo passado, nós iniciamos essa série, firmamos aqui um compromisso de aportar mês a mês 10% do salário mínimo, que hoje está em 1.621. Quando o salário mínimo tiver um reajuste, a gente também vai reajustar o valor do nosso aporte. Mas, a princípio, até que esse reajuste não aconteça, todo mês nós vamos aportar R$ 162,10. Começamos no episódio passado, no primeiro episódio, fazendo a nossa caixinha lá do Mercado Pago e colocamos um valor de R$ 162,10. E hoje eu quero mostrar para vocês na prática o quanto que já rendeu. Depois de uma semana, o quanto o valor que nós aplicamos rendeu durante esses dias. Também quero já iniciar a colocação dos fundos imobiliários na nossa carteira de ativo. Mas para isso, nesse vídeo, a gente vai fazer uma triagem, uma escolha dos melhores fundos imobiliários, considerando alguns classificadores, vamos dizer assim, que vai dar para a gente ali um filtro poderoso e a gente vai limpar de quase 300 fundos que tem na Bolsa de Valores para mais ou menos uns 10, 15 fundos imobiliários, fazendo esse sistema de filtragem. E nesse vídeo ainda eu quero também mostrar a carteira no Investidor 10, para a gente comparar a rentabilidade no Mercado Pago com a rentabilidade lá no Investidor 10, que é onde a gente vai acompanhar a evolução da nossa carteira, tá bem? Mas antes de iniciarmos, o conteúdo desse segundo episódio, eu gostaria de pedir humildemente que você curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo esse comentário e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Vamos olhar aqui como que está a nossa caixinha do Mercado Pago depois de uma semana, A gente iniciou na semana passada colocando aqui, R$ 162,10 e hoje já está com R$ 162,93. Olha, ontem, quando eu fiz esse slide, estava com R$ 162,93, hoje R$ 162,93, porque o Mercado Pago ele não rende sábado e não rende domingo. Estou gravando esse vídeo no sábado, o dinheiro que a gente coloca na caixinha do Mercado Pago, ele tem rentabilidade de segunda a sexta-feira. E aqui embaixo, pessoal, mostra no histórico de movimentação, deixa eu colocar aqui para todas, vocês vão ver o seguinte, que a gente colocou lá no dia 7 de março, R$ 162,10. E a partir do dia 9, todos os dias ele rendeu, tá vendo? 9 centavos no dia 9, no dia 10, 8 centavos, no dia 11, mais 8 centavos, no dia 12, 8 centavos, no dia 13, 8 centavos. Depois, no dia 16, rendeu 10 centavos. No dia 17, 8. No dia 18, 8 centavos. E o último rendimento foi no dia 20, portanto, ontem, 8 centavos. Então, a gente colocou lá R$ 162,10 e hoje nós já temos R$ 162,93. A caixinha está cumprindo o seu papel. O objetivo da caixinha é proteger o nosso capital. Então, tudo que nós colocarmos ali nunca vai diminuir, sempre vai aumentar segundo uma porcentagem. E no caso, essa caixinha está rendendo 115% do CDI. O CDI é um índice que acompanha a Selic, que hoje está em 14,75. Então, o objetivo da caixinha é preservar o nosso patrimônio, ser a nossa reserva de caixa, vamos dizer assim,
com rendimentos diários, 100% do CDI, que hoje segue a Selic e que está em torno de 14,75% ao ano. Significa dizer o seguinte, pessoal, todo o dinheiro que tiver aqui, depois de um ano, se você fizer as contas, ele vai render 14,75% do valor inicial. A renda fixa, pessoal, ela é limitada. Ela serve para proteger o capital, ela nos dá previsibilidade, vocês viram, né? Todo dia cai ali uma determinada quantia previsível, mas ela é lenta, ela não tem velocidade. É um bom cofre, mas não nos dá velocidade, né, no aumento do nosso capital. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai pisar no acelerador. Nós vamos iniciar agora o processo de escolha dos fundos imobiliários. Na Bolsa de Valores tem muitos fundos. Se eu abrir aqui o Fundamentos, que é um site que a gente utiliza para poder analisar ações e fundos imobiliários, vindo aqui em FII, aqui em cima, ó, e se eu pedir para buscar, olha quantos fundos tem na Bolsa de Valores, tem muitos. Deixa eu colocar ele aqui para uma planilha. Copiar todos eles. Olha quantos fundos tem. Depois eu compartilho essa planilha, tá, pessoal? Bom, compartilhamos aqui todos os fundos nessa planilha. Deixa eu já criar aqui um filtro, que é o que a gente vai usar para fazer uma triagem. Nós não vamos investir em todos esses fundos. Tem muitos fundos aqui bons, outros fundos que não são tão bons assim. E aí nós precisamos escolher, né, baseado em um critério, quais fundos a gente vai decidir aportar. Tá? É claro que aqui é análise quantitativa. No próximo vídeo, nós vamos fazer análise qualitativa dos fundos que passarem na nossa triagem hoje, tá bom? Para isso, pessoal, nós vamos usar uma estratégia de filtragem. Tem muitos filtros que você pode fazer. Tem filtro pelo dividend yield, pelo PVP, pelo patrimônio, pela quantidade de cotista, pela liquidez diária, pelo valor de mercado do fundo, pela vacância. Aí você é livre, tá, para decidir como que você quer fazer a filtragem dos seus fundos imobiliários. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço pelo site Fundamentos, e você utiliza como modelo para fazer aí na escolha dos seus fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu vou te mostrar como que eu faço, que serviu para mim, e se você aplicar aí para você, com certeza você vai ter o resultado igual ou talvez até melhor do que o meu. O objetivo aqui é difundir conhecimento, tá? Mas não é recomendar, eu não estou aqui te recomendando ativo. Estou aqui te mostrando o que eu faço que deu certo para mim. Nos filtros, por exemplo, né, quando a gente utiliza o dividend yield, o que a gente busca? Fundos imobiliários com renda mensal atrativa e consistente. Então, quando a gente aplica o fundo pelo dividend yield, a gente vai escolher fundo que não retém caixa, mas que paga para os seus cotistas, né, valores adequados. Quando a gente faz um filtro pelo PVP, o que a gente busca? Comprar cotas por um valor igual ou abaixo do valor patrimonial, ou seja, os fundos que estão descontados naquele momento. Quando a gente faz um filtro pelo patrimônio líquido, o que a gente está buscando? Fundos que sejam grandes, robustos, né, com portfólios milionários, diversificados. Quando a gente faz um fundo, por exemplo, com o número de cotistas, a gente busca popularidade, confiança. Quanto maior o número de cotistas, mais confiança o mercado tem no fundo imobiliário. Quando a gente busca um filtro por liquidez, a gente quer facilidade na compra e na venda. Pensa, você está colocando o seu dinheiro no fundo imobiliário, mas se acontecer um imprevisto, você tem que ter rapidez para desfazer desse fundo imobiliário. Se ele não tem uma alta liquidez, com um fundo pouco procurado na Bolsa de Valores, você pode até vender, mas vai ter dificuldade.
Quando a gente aplica o filtro, a gente vai tirar um monte de fundo que não presta e vai ficar ali fundos classificados, segundo o nosso critério de filtragem. E aí, o que a gente espera, né, como resultado? A gente espera um tal de screening, que é uma técnica, né, de escolha de fundos imobiliários, e aqui a gente vai ter, né, o ticker do fundo, não são esse aqui não, tá, pessoal? Aqui é só um exemplo. Filtrado por dividend yield, por exemplo, por menor PVP, maior dividend yield, menor PVP, maior liquidez, né, maior patrimônio líquido, maior número de cotistas, e assim vai, tá bom? E nós vamos fazer aqui na prática, pegando aqui aqueles fundos, né, que a gente escolheu lá do site Fundamentos. Eu vou tirar aqui algumas colunas que a gente não vai utilizar. Por exemplo, FFU, que é o Fund for Operation. A gente vai tirar aqui a quantidade de imóveis. A gente não vai filtrar por quantidade de imóveis, nem por preço por metro quadrado, nem por aluguel por metro quadrado, nem por cap rate. Vou deixar vacância, liquidez, valor de mercado, PVP e cotação, tá? Vou ocultar todas essas colunas aqui. Vocês podem fazer isso também, se vocês quiserem. Agora, né? Ocultar, cadê? Sumiu o ocultar, achei. Vocês podem fazer aí também, tá bom? Ocultou não. Vamos de novo. Ocultar aqui a quantidade de imóveis. Ocultar aqui. Ocultar aqui, o cap rate também ocultar. Beleza, tá? Já damos uma limpada aqui na planilha, tá bom? E aí, depois que a gente ocultou, eu já tinha criado aqui antes um filtro, ó, fazendo de novo. Você seleciona aqui a primeira linha, né? Vem aqui em dados e filtrar. No meu caso aqui está remover, mas no seu vai ser imputar ou colocar filtro ou filtrar. Beleza, uma vez que a gente está aqui com todos esses fundos, vamos ver quantos tem? Bastante, pessoal. Olha quantos fundos tem na Bolsa de Valores. 200, ó. Bastante fundo. Chegando na casa dos 300. Olha, 381 fundos na Bolsa de Valores. Bastante fundo. Então não tem como a gente analisar todos os relatórios, né? E investir em todos eles. Então nós vamos buscar os melhores, tá? Como critério, pessoal, o que a gente vai escolher com relação ao preço? Vou colocar aqui, ó. Com relação ao preço, a gente vai escolher fundos, né? Botar aqui assim, ó, que tenha valor entre R$ 7,00 e R$ 13,00. Por quê? Quem investe 10% do salário mínimo, concorda? Não tem uma condição financeira elevada. Então, se nós filtrarmos por fundos que têm valor de mercado, né, cota de mercado muito elevado, talvez vai levar mais tempo para poder comprar uma cota, porque nós estamos investindo 10% do salário mínimo. Por isso que nós vamos escolher bons fundos, mas com valor de cota no mercado entre R$ 7,00 e R$ 13,00. E aí como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui em filtro, filtrar por condição, aqui onde está nenhum eu vou clicar e vou vir aqui, ó, está entre, e vou colocar os valores que eu desejo, entre 7 e 13 reais. Vou aqui embaixo, colocar OK, pronto, ele já filtrou. Vamos ver, né, de mais de 300 fundos, para quantos fundos foram agora? 96. Opa, já conseguimos diminuir a quantidade de fundos imobiliários. Com relação ao dividendo, eu particularmente trabalho com fundos que pagam dividendos entre 8% e 15%. Mas você pode fazer o seu filtro aí, você pode escolher um valor de dividendo mensal, dividendo anual, que você quer receber de proventos, tá? Eu costumo trabalhar com 8 a 15, porque os fundos de tijolo, sobretudo os de galpões logísticos, pagam menos dividendo. E os fundos de papel pagam mais dividendo. E mais na frente, no próximo vídeo, a gente vai mostrar a estratégia de investimento. Hoje nós vamos fazer a filtragem, no próximo vídeo nós vamos mostrar a estratégia. Quantos fundos nós vamos ter e de quais tipos, né? Quais segmentos do mercado? Papel, tijolo, dentro de papel, os atrelados ao CDI, ao IPCA, dentro do tijolo vai ser galpão, shopping, multiestratégia, né? De renda urbana.
Então, cada fundo, né, dependendo do segmento de mercado, vai te pagar mais ou menos dividendo. O que você precisa saber hoje é que os fundos de papel pagam mais proventos, percentual, e os fundos de tijolo pagam menos. Por isso que eu trabalho com uma faixa de 8 a 15% de dividendo. Então, de igual forma, vamos ver aqui, ó, filtrar por condição está entre aqui, ó, entre 8%, aí tem que colocar o porcento aqui, tá, pessoal? E 15%. E vou dar o OK aqui para filtrar. Vamos ver. De 56, né, para quanto caiu agora? 56. Continua com 56. Então, pelo valor de cota, né, e pelo valor de dividend yield, né, a nossa filtragem acabou coincidindo, ficou 56. Foi isso mesmo, pessoal? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu dar um voltar. Ctrl Z. Vamos ver quantos tinham só pelo valor de cota. Para ficar certinho, né? Passar a informação correta. Tinham 96. Quando a gente aplicou o filtro aqui de dividendo, foi para 56. Então, caiu mais. Filtrar por condição entre... Você pode fazer aí, tá, pessoal? Estou fazendo bem devagarzinho. E você vai fazendo aí também, tá? 15%. 8 a 15% de dividendo. Ok? Aí sim caiu lá para 56. Menos 40 fundos imobiliários. Pessoal, o PVP, eu gosto de trabalhar com PVP entre 0,80 e 1,05. Por quê, pessoal? Porque o PVP ele mostra o quanto o fundo está descontado, levando em consideração o seu valor patrimonial. Quando o PVP é 1, significa que o valor da cota de mercado está igual ao valor da cota patrimonial. Abaixo de 1 significa dizer que está descontado. Mas os fundos de papel normalmente têm o PVP um pouquinho, ligeiramente, ou igual a 1, um pouquinho acima de 1. Por isso que eu coloco aqui um PVP de 0,80, que é filtrar por condição, está entre 0,80, 0,80 e 1,05. Acima disso, pessoal, para o fundo de papel, ele está muito caro, o papel não se valoriza. Mais para frente, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as características do fundo de papel, dos fundos de tijolos. E os fundos de papel não se valorizam, a dívida não se valoriza. Se o PVP está acima de 1 é porque o fundo de papel está caro mesmo. E a gente não pode, né, em hipótese nenhuma, colocar o nosso dinheiro em alguma coisa que está caro, a não ser que vale muito a pena. No fundo de papel não vale a pena comprar caro. O fundo de tijolo sim, porque imóvel valoriza. Às vezes o PVP está elevado, não é porque o fundo está caro, mas é porque a qualidade dos seus imóveis são bons. E o mercado confia, acaba comprando, o preço da cota sobe. Vamos botar aqui, OK. Vamos ver se diminuiu de 56, agora foi para 46. Está diminuindo. Com relação ao valor de mercado e a liquidez, eu gosto de trabalhar com fundo que tenha liquidez acima de 1 milhão. Então, eu vou colocar aqui o fundo aqui, ó, de um filtro, filtrar por, a condição vai ser maior que 1 milhão. Ou seja, se eu tiver 1 milhão de cota desse fundo e quiser desfazer, o mercado vai absorver. Consigo vender rápido uma quantidade alta de cota. Ó, percebe que já diminuiu bastante, ó. Já foi para 17 fundos imobiliários. E com relação ao valor de mercado, né? Eu costumo utilizar aqui um valor acima de 800 milhões em valor de mercado. Tem outros sites que colocam mais variáveis aqui. Você pode filtrar por cotista, pode filtrar por valor patrimonial. Como o Fundamentos traz poucos, né, poucas variáveis, mas com essas variáveis é assim que eu gosto de trabalhar. Então, para o valor de mercado, eu gosto de colocar aqui uma condição de filtragem maior do que 800 milhões. 800 mil, 800 mil, 800 milhões.
Vamos aplicar o filtro. Já deu mais uma diminuída. Pronto. 14 fundos imobiliários. Olha só, saímos de mais de 300 fundos e chegamos aqui aos fundos base 10, né, que tem valor de cota entre 7 e 10 reais, pagando os melhores dividend yield, tá vendo? Ó, entre 8 e 15%, com excelente PVP, fundos, né, que estão descontados, não estão muito caros, com um valor de mercado elevado, com uma alta liquidez, e esses fundos aqui, que são 14 no total, são fundos que passaram na análise quantitativa, utilizando esse sistema de fundo. São esses fundos aqui que, na teoria, nós vamos ler o relatório, verificar no relatório qual que faz mais sentido para a gente e fazer os aportes nesse fundo imobiliário. Portanto, no próximo vídeo, nós vamos fazer já o investimento real. Nós vamos ler o relatório de alguns fundos imobiliários, né, selecionados, e verificar se faz sentido para a gente e vamos aportar o nosso dinheiro, vamos começar a colocar os fundos imobiliários na nossa carteira de ativo. Muito legal, né, pessoal? Agora vamos olhar aqui como que está o investidor 10. Né? A gente viu como que estava a nossa caixinha lá no Mercado Pago. Agora vamos entrar aqui no investidor 10. Lembra que no vídeo passado a gente criou a nossa conta no investidor 10. Colocamos, né? Cadastramos a nossa caixinha do Mercado Pago. E agora nós vamos comparar se o rendimento lá da caixinha do Mercado Pago, que está aqui, ó, deixei aqui separadinho, né? Nesse material, que eu gosto de trazer o material, me auxilia, né? Nós colocamos R$ 162,10, rentabilizou e agora tem R$ 162,93. Vamos ver aqui no investidor 10, né? Aqui, ó, nós colocamos R$ 162,10, rentabilizou e agora está com R$ 162,99, uma pequena variação, né? Uma pequena diferença. Rentabilizou 83 centavos na prática, mas aqui está 89. Isso dá, pessoal, porque o Mercado Pago ele rentabiliza de segunda a sexta, mas às vezes o investidor 10 rentabiliza de terça a sábado, enfim, aí vai dar uma pequena diferença, mas vocês veem que o valor está bem casadinho, tá? Vamos fazer já aqui alguns ajustes, né? Se não der erro, na aula passada estava dando erro, né? Aqui embaixo a gente tem renda fixa, a gente tem ações, fundos imobiliários, ETFs e tesouro direto. Inicialmente, a gente vai estar só com renda fixa e fundos imobiliários. A gente não vai investir em ações, nem ETF, nem tesouro direto, né, a priori. Mais para frente, a gente vai colocar as ações, ETFs e criptomoeda. Mas nesse primeiro momento, a gente vai criar a nossa reserva de caixa e vamos criar aqui um motor de renda mensal, que são os fundos imobiliários. Para ajustar isso, a gente vem aqui, ó, na carteira, vem aqui em configuração, ele abre a nossa carteira aqui, ó, e a gente vai colocar aqui fundos imobiliários 50. Vamos colocar renda fixa 50. Vamos adicionar aqui o ativo aqui, ó. Renda fixa. Renda fixa 50. Adicionar 50%. E vamos excluir os demais. Vocês viram onde eu fui? Eu fui ali embaixo, ali, adicionar ativo, coloquei renda fixa. Vamos excluir aqui, ó, o tesouro direto, excluir o ETF e excluir as ações por enquanto. Vamos deixar somente esses dois ativos. A gente pode colocar aqui o nome da carteira, do 0 aos 500 reais em dividendos, que é o nome da nossa série, né? A gente vai investir aí para sempre, pessoal. E aqui embaixo a gente salva a alteração. Vamos ver aqui, ó, no resumo se ele ajustou para a gente, ó, renda fixa 100%,
Aqui embaixo agora só tem 2 ativos, tá vendo? Ativos da renda fixa e os fundos imobiliários que a gente vai passar a investir lá no próximo vídeo. Falando um pouquinho aqui do Investidor 10, pessoal, tem a aba de proventos, é aqui que a gente vai ver os nossos proventos, né, dos fundos imobiliários e das ações caindo mês a mês. Aqui tem o nosso patrimônio, que vai ser a soma da renda fixa mais os ativos da renda variável. O gráfico de rentabilidade, né, o quanto está rentabilizando a nossa carteira. A gente pode criar aqui algumas metas, tudo isso a gente vai mexendo nos próximos vídeos, mas só para você ter já uma ideia de como é que funciona o consolidador de carteira. É gratuito, pessoal, uma ferramenta importantíssima para análise de dados, né, e a gente conseguir ver de maneira rápida como que está se comportando a nossa carteira de ativo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mostrei para vocês como é que se comportou lá o nosso investimento no Mercado Pago. Fizemos aqui a triagem, né, dos fundos imobiliários que nós vamos investir e vamos colocar na nossa carteira. Mostrei para você aqui o Investidor 10, né, como que está mostrando na realidade. Você vê que está bem em linha com o Mercado Pago. E por isso eu peço humildemente, você que ficou até aqui, até agora, né? Curte esse vídeo, deixa aqui abaixo o seu comentário se fez sentido para você. Coloca aqui se você está investindo também 10% do salário mínimo ou um pouquinho mais. Coloca aqui se você vai estar seguindo aqui essa série, se você está gostando, porque isso também ajuda a melhorar a qualidade dos meus vídeos. Eu estou aqui para te servir. E compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, pessoal. Nós temos que fazer pessoas humildes, assim como eu e você, entender que investimento não é para rico e com pouco a gente também consegue chegar lá, tá certo? Forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.